frente, Deus na frente, Deus nessa geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Aleluia. Saúdo todos que estão aí na live nos assistindo com a paz do Senhor, amém? Né, o amém a gente sempre tem que falar. Nós estamos acostumados, né, de saudar na igreja. Aleluia. Né? Esse programa, tá, é da Juventude da Restauração, tá, está sendo feito então hoje pela área Monte Sião, tá. Nosso presidente do Ministério Restauração é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso superintendente da Juventude Geral, pastor Adriano Lucidoni, né? E o endereço da nossa sede internacional é Avenida Farrapos 312, né? A todos aí que estão, que não são cristãos, que estão procurando uma igreja, venham neste local, né? Que Deus com certeza terá uma bênção para a sua vida. Né? Como eu disse, nós somos jovens da área São José. Nosso pastor, a área Monte Sião, né? Trocaram. Pastor. Tá? Nosso pastor é o pastor Sandro Passos, tá? E nosso líder da juventude é o auxiliar Cristiel dos Santos Lopes, meu esposo, que é o nosso líder. E eu, líder também, dirigente do coral da mocidade, irmã Kelly, né? Temos também nossos jovens aqui abençoados, cheios do poder de Deus, irmão Wesley. Paz, Senhor. Irmão Vitório. Paz, Senhor. Que já está com a espada afiada, né? Hoje para nós comentarmos esse texto, esse tema maravilhoso que, na verdade, irmãos, já criou polêmica, né? Glória Nosso a Deus. tema é Deus chama os capacitados. Aleluia. Polêmico, né? E olhando na Bíblia, na verdade, Deus ele capacita os que não são capacitados. Vamos falar sobre Para isso. ser capacitado. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Glória a Deus. Abram vossas Bíblias. Tenho certeza que vocês têm Bíblia aí em casa. Aleluia. Abram vossas Bíblias e no livro de Êxodo, capítulo 31, que diz: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze,
para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo o tipo de obra artesanal, né? Essa palavra, irmãos, nos mostra, né? A gente está acostumado só com capacidade espiritual, né? De ver os irmãos louvando, né? Capacidade ministerial da pregação da palavra de Deus, né? E muitas vezes achamos que só isso é útil na casa do Senhor, né? E aqui na palavra de Deus está provando que não é só isso, né? Aleluia. Que o Espírito Santo também dá capacidade, né, para habilidades. Deu para esses homens, para Bezalel e Ailoade, né, a habilidade de construção do tabernáculo, né? Os irmãos sabem que esse povo saiu do Egito, né? E falando desse tema, então, Deus chama os capacitados. Por quê? Né? Nós estamos acostumados também a ouvir muito, né, que Deus escolhe os incapacitados. E hoje eu vim quebrar esse tabu. Não eu, a palavra de Deus veio quebrar, porque a palavra de Deus, ela quebra paradigmas, né, irmãos? E aqui está mostrando que Deus, então, fez esses homens para construir um tabernáculo, que não foi pregar, né? Que não foi espiritual. Aleluia. Né? Foi uma coisa física, mas Deus o encheu do Espírito Santo para lhe dar habilidades. E agora, com esse tema, Deus chama os capacitados, eu pergunto para vocês. Bezalel, pergunto para vocês dois, tá? Eles já sabiam mexer com ouro e pedra antes de o Espírito Santo vir capacitar eles? Não. Tem certeza? Pensa bem. Acho que não. Não, acho Pensa que na história. Quem eles eram? de uma forma. Quem eles eram? Eles eram da tribo de. Não, eu quero saber quem que essa pessoa era. Escravos. Não, eles trabalhavam. Do Egito. O que os escravos do Egito fizeram no Egito? Da história. Agora é a história, né, que a gente já sabe. O que tem no Egito? Qual é a coisa mais famosa que tem no Egito? Estátuas. Estátuas. Quem mais? Tem mais as pedras, As pirâmides. Pirâmides. Tudo com pedra. Joias. Elas usavam joias. Faziam joias. E quem será que construía isso? Os escravos. Os escravos. Então eles tinham capacidade para manusear isso. Só que, aqui a palavra diz que o Espírito Santo lhe deu habilidades para fazer isso. Por quê? As capacidades que eles tinham, humanamente deles, era para fazer. Lindo, ficou lindo lá. Mas para o tabernáculo de Deus, essa capacidade tinha que ser além do que eles já sabiam fazer. Entenderam? Então, a capacidade que eu estou falando é espiritual. Mas a capacidade humana nós já temos que ter. E hoje é sobre isso que nós vamos falar. E aí eu peço para os irmãos, os que estão vendo a live, tá? Que abram nossas Bíblias, tá? Venham participar aqui conosco. Aleluia. Tá? Glória a Deus. Já começar? Já começaram. Ó, glória a Deus. Tá? Venham a participar. Ah, tá. Já vou olhar. Tá? Então, olhem, eu quero que vocês me falem de personagens bíblicos que Deus usou a capacidade deles humanas para fazer a obra dele. E muito mais, né? Porque Deus só não usa isso, Deus usa muito mais, faz as coisas maiores que isso, né? Aleluia. Então, para explicar melhor, eu vou dar um exemplo do nosso pastor Humberto Schmidt, né? Que antes ele era um juiz, certo? E nesse trabalho ele tem que saber o quê? Leis, certo? E Deus usou ele para criar o Ministério Restauração. Imagina uma Kelly aqui, sem estudo, nessa área. Deus ia chamar a Kelly para levantar uma igreja de restauração? Como a restauração estaria agora, né? Nessa época de pandemia. Então, ele tinha capacidade humana de conhecer as leis, saber falar com políticos, né? E agora, né? Nesse momento, Deus está
está instruindo ele a ter mais capacidade, porque além de ele ter esses conhecimentos para fazer a igreja do Senhor avançar, né? Para a igreja do Senhor, aleluia, não ter, aleluia, escândalos, porque a palavra de Deus diz, ai daquele que botar a igreja dele em escândalos, né? Deus usou a inteligência do pastor humanamente e colocou mais a inteligência espiritual na vida dele, para ele fazer a igreja avançar, mas ele tem a capacidade do Espírito Santo na vida dele. E ele está fazendo muito mais do que só saber sobre leis na igreja, né? Entenderam? Então Deus chama os capacitados para fazer a obra deles, né? Porque hoje a doutrina certa é, ai, eu sou incapacitado, irmão. Ai, eu não posso fazer isso. Desculpa, irmão. Deus não usa essas pessoas. Deus usa aquele que está na mão no arado. Porque toda vez que Deus usou uma pessoa na Bíblia, elas estavam fazendo alguma coisa. Aleluia. Né? Então eu quero que os irmãos provem na Bíblia hoje. Os jovens vão ler aqui, vão falar sobre esses irmãos, esses personagens da Bíblia, né? E vamos ver aonde eles tinham capacidade humana deles mesmos. E Deus pegou essa capacidade e fez o maior, Glória, né? Deus. E antes de nós começarmos então a ler as comentários aí, vamos chamar então um jovem já para louvar o Senhor. Chamar a irmã Rafaele. Vai louvar ao Senhor com um hino. Amém? Amém. Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação, louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele
sabe que sua adoração move a mão de Deus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Adore, 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 adore. Adore, meu irmão. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Glória a Deus. Para profetizar, algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus. Glória a Deus, né? Esse adorador. Na verdade, estou esperando, irmãos que estão assistindo, por favor, peço para os irmãos procurarem personagens da Bíblia que eram capacitados humanamente e Deus usou a capacitação deles para fazer a obra dele. E deu muito mais ainda a capacitação do Espírito Santo na vida deles. Irmão Wesley, quem está nos acompanhando até este momento? Patrícia Araújo, Deus abençoe, irmã. Que sua vida seja muito abençoada por Deus. Irmã Duda Rodrigues, paz do Senhor, irmã. Roger Marlac, o nome difícil. Glória a Deus. Cris, 100%, Deus na frente. É o Cristiano. Aleluia. É o nosso líder. Nosso líder, irmão Cristiel. Camila Farias, paz, oração e união. Marisa de Barros, paz, união, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Júlia Barcelos, paz, oração e união. Área Leopoldina, na escuta. Aleluia. Glória a Deus. Aqui são os irmãos que estão ouvindo a rádio. Aleluia. E também todos aqueles que vão também acessar o link, que vão estar presentes, coloque o tema
bota os versículos na Bíblia que achar em casa, que for usado por Deus, e mande para nós que a gente possa responder todas as perguntas. Amém? E também eu vou deixar uma passagem, aleluia, uma palavra do Senhor em Provérbios 3, aleluia. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare na benignidade e na fidelidade. Ata-lhe o pescoço, escreve na tábua do teu coração. Acharás graça e a compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tome ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto a saúde do teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor. Aleluia. No 11, filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem enfade a sua repreensão. Aleluia. Só até aqui, meus irmãos. Aqui no Provérbios, aleluia, 3, a sabedoria, aleluia, de Salomão, nem com toda a sua glória, conhecendo seu pai, reinando, mesmo assim ele falou: Senhor, eu não quero ouro e nem prata, mas que me dê sabedoria para guiar o povo, porque o povo de Deus é complicado, é difícil naquele tempo, e ele sabia que com o conhecimento dele não bastava, tinha que ter um acréscimo do Senhor. Na verdade, Salomão tinha... Mas ele tinha capacidade antes. Tinha capacidade um pouco, não vou dizer que era muito. Mas olhando seu pai, olhando os reinos, o pai ensinando desde criança, os ensinos. E ele pediu para Deus: Senhor, mesmo assim eu peço sabedoria para guiar o povo seu. Aleluia. Porque às vezes a gente pensa várias coisas, mas também tem alguma coisa que a gente pensa, é só pedir para Deus sabedoria? Não, é para não apartar a palavra do Senhor na nossa vida. Porque quando Deus dá sabedoria deu sabedoria para Salomão, se ele se corrompesse, como foi infelizmente na Bíblia, na verdade a sabedoria Deus não tirava. Mas ele não foi tão sábio assim. Mas Deus fala: guia seu filho no caminho que deve andar. Aparta-te do mal. Ande no caminho reto. Aleluia. A gente está vendo esse tema, capacitados. Mas na Bíblia a irmã falou que eles mexiam com pedras. Mas Deus deu algo a mais. Algo que não vem da terra. Aleluia. Vem do alto. Sim, aleluia. Porque eles tiveram que ter criatividade de fazer uma coisa que Deus tinha falado como. Mas quem teve a criatividade, Deus já deu para ele uma capacitação. Porque aleluia. Toda a capacidade, né, que nós temos de fazer as coisas, desde que a gente nasceu, foi Deus quem deu. Aleluia. Né, humanamente. Mas para ter o Espírito Santo que dá a capacidade, que é como se fosse o poder. Entendeu? Aleluia. Um exemplo, uma pessoa que canta. Tá? No mundo não tem cantor? Sim. Tem cantor, né? Ele vai lá e canta. Todo mundo chora. Tô emocionado. E o cantor na igreja? Qual é a capacidade maior que Deus dá quando ele canta? Almas são libertas. Almas. Cura. Né? Aleluia. Pessoas mudam de vida. Como um louvor vai fazer a pessoa mudar de vida? Tu entendeu isso? A capacidade que Deus dá. Mas antes, a pessoa é capacitada para cantar. Aleluia. Né? Mesmo uma pessoa que não canta afinado, ela tem capacidade, porque a palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Que nem Davi. Davi, quando estava Saul, na verdade, ele era capacitado, Deus capacitou ele como rei. Mas infelizmente ele saiu o quê? Da palavra do Senhor. O que ele fazia antes? Ele louvava ao Senhor. Quem mais? Para expulsar os espíritos malignos que atormentavam Saul. Na verdade, estou esperando que alguém, nossos ouvintes aí, que me falem que Davi era né, pra gente comentar. Aleluia. Não fica dando spoiler. Glória a Deus. Aleluia. Vamos esperar isso pra gente comentar esse assunto aí. Aleluia. Wesley.
E aí? Tem algum exemplo pra nós? Moisés. Moisés. Boa! Eu ia falar sobre ele. Vai, conta aí pra gente. Moisés foi uma simples pessoa, nasceu no normal, né? No povo de Israel, assim, normal, como todo mundo. Aí quando eles teve aquele mandado do rei do Egito para matar todo mundo, Deus foi lá e guardou Moisés. Deus guardou Moisés. Aí a princesa do Egito achou ele e ele foi criado no Egito, que daí foi uma das capacitação que ele teve. Humanamente. Humanamente. Que através do Egito ele aprendeu a lutar, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, coisas que no povo hebreu eles não aprendem. Aí com isso daí, com essa capacitação, ele conseguiu fazer o futuro exército que era o exército de Israel, que foi o exército que derrubou a muralha de Jericó, o exército que fez várias coisas, que através de Deus, através da capacitação de Moisés. Muito bem, isso mesmo, né? Vamos de Bezalel, né? Que é os personagens desse versículo que a gente tá falando, né? Eu peguei esse versículo porque era mais como eu queria mostrar, né? Que o Espírito Santo deu a agilidade de eles fazerem. Só que eles já sabiam esse ofício antes, porque eles eram escravos e eles lidavam com as pedras, com essas joias aí, né? E Moisés, olha só Ovelhas. como Deus faz. Se Deus é incrível, olha o plano de Deus. Tirou Moisés, porque se Moisés fosse escravo, como ele ia liderar o povo de Israel? Então ele teve que botar ele no meio do Egito, porque antigamente, né, essa é a civilização mais rica da Terra, antigamente, né, antes de Cristo. Sim. Está nos livros, tá, históricos, certo? Para ele aprender tudo sobre guerras, porque Deus sabia que quando o povo de Israel saísse lá, eles teriam que brigar para entrar na Terra Prometida. Sim. Então ele teria que saber estratégias de guerra. Teria que saber lutar. Ele teria que saber ler mapa, fazer mapa para chegar até um lugar, né? Ele tinha que saber onde eram os esconderijos quando tinha que o povo parar para beber. Tinha que saber escrever porque o povo não sabia escrever. Como ele ia ler os 10 mandamentos de Deus para o povo? Como ele ia escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio pra gente saber hoje? Tu viu como Deus faz? Mas isso ele aprendeu no Egito. No Egito. Ele teve que se capacitar humanamente primeiro. Aleluia. Né? E depois, no deserto, o Espírito Santo deu capacitação o quê? Especialmente para ele saber apacentar o povo. Aleluia. Entendeu agora? O seu sogro Jetro, né? O jogo dele Jetro. Deu as ovelhas para apacentar. Isso e é tão aí. tremendo que também Davi era um pequeno, era rejeitado. Todo mundo, aqueles que não sabem, Davi ele era um filho bastardo. Mostra que ele era ruivo e naquele tempo o judeu ele era de pele escura, pele que pegava sol e ele também, eu gosto também do Davi porque é um exemplo, porque os irmãos eles davam as piores ovelhas. Dava as piores ovelhas para ele cuidar e ele cuidava com amor e carinho. Mas ele dava aquelas malhadas do seu pai, ele cuidava, mas ele já tinha, imagina, ele tocava a harpa com as ovelhas. Que nem José. Que nem Josué. Josué, ele foi usado por Deus. E Josué, se não me engano... Qual é a capacitação de Josué? Josué... Humanamente? Se não me engano, ele... Viveu do lado de Moisés o tempo inteiro, aprendendo tudo. Isso. E aí Deus falou pra ele, só tenha bom ânimo, que eu vou te ajudar. E também ele andava com tem a palavra, né? Ande com sábios. Ah, tá na Bíblia. Que sábio você ficará também. Isso aí, isso mesmo. E ele andando com Moisés, ele aprendia a cada passo. A cada liderança que ele dava. Sim. E também a dedicação de aprender algo novo para abençoar o povo. Aleluia. E Davi também, ele obedecia seu pai, mas imagina, ele tinha uma chama no coração, eu creio e quando ele cuidava as ovelhas, ele apacentava, e ele defendeu uma ovelha de um urso e de um leão. Para poder lutar contra? Para poder lutar com um gigante. Na verdade, ele tinha uma etapa na vida que ele tinha que enfrentar. Viu?
Um urso, um leão, a altura dele de em pé seria 2 metros, 3 metros e meio por aí, mais ou menos. E o gigante seria mais, 3 e pouco. Imagina, ele teve que enfrentar um urso, um leão primeiro. Matou o leão, depois matou um urso. E a terceira era para defender o povo de Deus. E é tão tremendo que Deus já começou por etapas na vida de Davi. Como Moisés. Moisés, ele foi para o Egito, aprendeu várias coisas. Português, várias línguas. A como governar, como ser um general, porque ele era o segundo. Ele era assim, como o irmão dele que estava sempre do lado, ele estava também aprendendo junto. Mas Deus já tinha um plano para separar os dois. E era tão tremendo que, imagina, quando Davi foi levar para os seus irmãos, o que estava acontecendo com Davi? Os soldados que eram capacitados com medo. E Davi não era um soldado. E o que a coragem dele colocou? Quando Deus coloca Deus em primeiro lugar, Deus ele é tão tremendo que ele viu aquela situação. Imagina, um pequenininho franzino, mas muito olhando com os olhos humanos, nunca pegou uma espada. Mas a espada que ele tinha na palavra era mais poderosa. Ele pegava, ele treinava em casa. Imagina, ele treinava com as ovelhas cantando a Deus. Por isso que ele é o segundo coração de Deus. Deus deu algo tão tremendo que imagina, com uma pedrinha Deus endireitou e matou o gigante. Matou? Não, ele caiu. A pedra não era tão Na pequena, verdade, a pedrada que Davi lançou sobre o gigante não matou o gigante. Ele teve que ir até o gigante pegar a sua espada e captar o gigante. Porque, imagina, muitos olhando assim um pequeno e um monte general de guerra, oficiais de guerra, e Davi um apacentador de ovelhas. Moisés um apacentador de ovelhas. Mas ele sabia que tinha que ter um irmão também, um Arão. Porque na Bíblia mostra que Moisés ele não tinha aquela coerência de falar tão bem, mais bem para o ficou povo. tanto tempo no deserto, 40 anos no ele deserto ficou lá, cuidando de ovelhas. E eu queria falar sobre isso. No Êxodo 4, né, versículo 14, que é os crentes, né? Ele tinha toda essa capacidade, tá? Aleluia. Ele foi criado no Egito, sabia as línguas para ele poder escrever para nós, né? Sabia escrever. Mas ele ficou 40 anos no deserto, então ele já achava que ele já não era mais nada, né? Mas Deus estava fazendo um processo na vida dele, por isso que ele estava no deserto. Porque ele era um homem irado, então Deus tinha que fazer a obra nele para ele não ser irado, né? E ele fez como a gente, depois Deus fez tudo, mostrou os milagres para ele, o que ele ia fazer. Ele estava na sarcinha, né? A vara no chão, a mão leprosa, Deus mostrou tudo para ele. Aí olha o que ele diz ali no versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Então, aí ele disse, não, 13 melhor. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Não é o que ele te faz? Irmã fulana, venha cantar. Ai, eu sou incapaz, irmã. Ai, irmão, eu tô... Ai, Deus... Ai, meu Deus, os incapacitados. Irmão, onde está escrito isso na Bíblia? Irmãos, a gente escuta isso na igreja toda vez, né? Irmãos, Deus não escolhe os capacitados. Tá errado, porque não tá na Bíblia. Onde é que tá esse versículo na Bíblia? Se você for estudar, quem disse isso foi Albert Einstein, que é um físico, né? Que foi o que inventou a teoria da relatividade, tá? Que a luz maravilhosa, graças a Deus, foi por causa dele. Se não tivéssemos a luz, não teria tecnologia, né? E estamos usando isso como pregação dentro da igreja. E a palavra de Deus nos diz que não é assim. Acabamos de provar sobre Moisés. Deus tirou ele do lado do meio desse escravo para que ele fosse aprender coisas dentro do Egito lá, que tinham estudos, né? Vamos dizer, estudos, para poder daí guiar o povo de Israel. Só que só o estudo também não ia fazer um povo inteiro seguir ele. Então, a capacitação espiritual foi Deus fazer um povo inteiro acreditar nele. Aleluia. Né? E ele, com toda essa capacidade, estava falando, ai, Senhor, eu não sou... Manda outro no meu lugar.
E aqui a palavra de Deus diz no versículo 14 que Deus se irou com ele. Na verdade, eu tava lendo toda essa história, me irei também e comecei a rir quando eu li que Deus se irou também, né? Deus mostrou tudo aquilo pra ele e ele não queria fazer as coisas. E Deus se irou. Então Deus se ira quando a gente vem com essa frescurinha de dizer, não sou capacitado. E a gente também escuta, porque Deus usa o lixo. Não, Deus não usa o lixo, irmão. Deus pega o lixo, transforma o lixo em algo novo e bom pra Deus usar. Porque Deus quer coisa boa. Deus não quer coisa ruim. Aleluia. Ele dá coisa boa pros seus filhos, não coisa ruim. Sim. Glória a Deus. Né? E também essa coisa aí do povo acreditar em Moisés, né? Tipo, Deus também foi esperto, porque o que seria mais fácil? O povo acreditar no príncipe do Egito ou acreditar num hebreu ali que se levantou do nada e tá falando que é a pessoa que vai liberar o povo? Acho que é mais fácil eles acreditar no príncipe do Egito, né? Que já foi treinado, sabe? E ao mesmo tempo conhece Deus, porque é do povo hebreu. Pois é. E Deus deu sinais pra ele também, né? Pra ele fazer a capacitação espiritual. Então, Deus chama os capacitados. É por isso esse título, irmãos. Né? Vamos chamar, então, agora as irmãs Keila para cantar o hino, em nome de Jesus. Amém? Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer com nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua glória e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Amém.
gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, que de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, que de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Realmente Deus que age faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios. Glória a Deus. Irmãos, eu vi aqui, ainda estou esperando personagens da Bíblia capacitados, que Deus deu capacitação espiritual para fazer algo a mais. Amém? Quem está então, irmã Ana? Essa é a irmã Ana, nossa jovem Paz do também. Senhor a todos os ouvintes, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem está participando, irmã Ana? A irmã Nara Ortiz, Deus abençoe, irmã. Marlise de Barros, tremendo. Aleluia. Gideão Moraes,
Patrícia Araújo, Miriam Machado, Sionara Neves, mãe de uma jovem que está aqui. Deus abençoe a irmã Sionara. A irmã Isabel é minha mãe. Paz do Senhor, irmã Isabel. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Isabel. Amém. A irmã Isabel deixou uma palavra. Que afinal também nós estamos no mesmo espírito. Ô, glória. Ela é ela. Mateus 25:15. Aleluia. Então, a irmã Kelly também, ela ia comentar ela. Vamos comentar agora. Uhum. Tá, contei. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Amém? Pode falar, a gente conversou sobre isso no carro, então pode falar. Vou deixar pra te falar sobre isso. Não. Não? Bom, irmãos, pra quem chegou agora, né, nós estamos falando que Deus chama os capacitados, né? E nós estávamos falando também de uma frase que sempre usamos, né, na igreja, só que não está na Bíblia Sagrada, né? Estamos falando Bíblia, né, que Deus não escolhe os capacitados, né, mas capacita os escolhidos, né? Que é uma frase que não está na Bíblia, que quem escreveu foi Albert Einstein, tá? E a palavra de Deus nos diz que Deus escolhe os capacitados. E é isso que nós vamos falar assim, nesse programa, né? Não é debate, é o que está na palavra de Deus. Nós já falamos sobre Moisés, né? Que Deus tirou ele de ser escravo para estar no Egito, né? Para ele aprender o estudo no Egito para poder libertar o povo de Israel, né? O tema que a gente leu de Êxodo 31, capítulo 1, é sobre Bezalel, né? Que eles eram escravos no Egito, mas eles já sabiam mexer com pedra, já sabiam mexer com ouro, né? E o Espírito Santo os capacitou a mais para fazer o tabernáculo, né? Que também falamos que Deus não capacita só para ter dons espirituais, só para ministérios espirituais, mas também para fazer obras físicas, né? Se um irmão na igreja, ele tem a capacidade de construção, Deus vai encher ele do Espírito Santo para fazer uma igreja, né? E isso também é uma pessoa ser cheia do poder de Deus. Não é só pular na igreja, não é só cantar na igreja, não é só pregar, mas também para fazer esses tipos de trabalho, Deus também usa e capacita ainda mais as pessoas, né? E agora, aqui, com esse versículo da irmã Isabel, dos talentos que eu falei, né? Foi porque muitas vezes, né, as pessoas adoram falar na igreja porque parece que virou moda. Deus, eu não sou capacitado, Senhor, eu sou coitadinha na igreja, né, Wesley? Ah, eu não posso, minha garganta tá doendo hoje, né? E aí, essa palavra dos talentos, Deus fala, deixa pro outro lá que sabe pregar já. Deixa pro outro lá que já sabe cantar, que fez aula de canto. E aqui Deus diz que dá, né, então, deu o talento de acordo com as capacidades de cada um, né? Então, se tu tem pouco, se tu tem só um talentinho, só uma capacidade, tu tem que estudar para fazer algo a mais, né? Os jovens, né, eu já não queria falar sobre isso, mas vamos ter que falar, só querem saber de namoro, tá? E o que a vida secular diz? Tu tem que estudar. Porque no teu estudar, Deus pode usar aquilo que tu estudou para a obra dele. Mas se tu ficar só pensando em namoro, e a tua vida que tu tem que estudar, trabalhar, tu vai fazer o quê para Deus? Vai ser outro servinho chorando as mínguas que não tem capacidade para fazer as coisas? Deus quer que o jovem capacite-se humanamente e espiritualmente. Um exemplo, né, que não tem defeito, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em poder e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, né? A palavra de Deus não diz que Jesus estudou, mas ele teve que estudar, porque ele teve que ler, teve que saber escrever, né? Teve que aprender a falar, né? Olha ele falando na frente de Pilatos.
E se ele fosse um ignorante nisso, como ele ia ganhar até oficiais que foram lá pedir para ele: ó, nem pensei na minha casa, só ora pelo meu empregado. Entenderam? Aleluia. Jesus tinha capacitação humana e espiritual. Então, pode falar. Porque ele buscou. Que ele buscou. Então, essa passagem, irmãos, é que fala: se tu tem um talento, tu tem que trabalhar para ter mais talento. Porque a palavra de Deus diz que todos os que tinham 5 ou que tinham 2 trabalharam mais para aumentar, né, a capacitação deles. E o que tinha 1 ficou lá. Ai, não preciso, só tenho esse dom na igreja, então vou fazer só isso. A palavra de Deus diz: quem tem dom de falar línguas estranhas tem que pedir, é obrigatório até, tu tem que pedir interpretação de línguas estranhas. E se tu quer, e tu tem que pedir dons espirituais para profetizar, dons que possam abençoar a igreja. Porque não adianta tu ficar só falando línguas estranhas que ninguém vai entender. Tu tem que falar tu tem que pedir dons para edificar a casa do Senhor. Aleluia. Certo, Wesley? Quer falar alguma coisa? Como diz o Quer nosso... aumentar? Glória a Deus. O Natan Centeno, Ó, Natan. nosso jovem que não pôde estar conosco, mas está nos acompanhando. Amém. Glória a Deus. A Thalia Giru, uma jovem nossa também. Paz do Senhor, Deus abençoe. Uma irmã da Argentina. Glória a Deus, irmã. Deus abençoe. A irmã Isabel, que está acompanhando junto com o irmão Elisandro. Ó, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Nos deu outra palavra. Em 2 Coríntios 3, 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém. Amém. Realmente. Toda capacitação vem de Deus. Né? Eu tô pedindo pros irmãos, né? Eu quero personagem, irmãos. Vamos lá. Que tem capacitação humana e Deus usou para capacitação espiritual. Né? Adão, agora que tu leu essa passagem aí, Adão não tinha colégio, certo? Primeiro homem da terra. Agora eu te pergunto, como é que ele podia dar o nome para todos os animais, que é usado até hoje na ciência? E aí? Glória a Deus, aleluia. Boa essa, né? Gostaram, né? Deus deu capacitação para ele, né? A capacitação Deus deu de voz para cantar. Deus deu capacitação de falar, né? Deus te deu olhos, Deus te deu as mãos. Então Deus já te deu capacidade. Aleluia. Então Deus chama os capacitados. Agora é você que tem que fazer alguma coisa para Jesus, né? E como eu já falei do exemplo do cantar, né? Cantar no mundo, a pessoa canta, todo mundo chora, se emociona. Agora, cantar na igreja, um crente cheio, revestido de poder, cantar para Deus, louvar a Deus. Quando ele abre a boca para louvar, a capacidade dele, e Deus bota, o Espírito Santo coloca a capacidade dele nele, almas são libertas, vidas são mudadas, né? Almas são curadas, né? Essa é a diferença quando tu tem uma capacidade humana e o Espírito Santo te enche de capacidade espiritual, né? Irmão Wesley, tem mais alguma ideia de outros personagens para nós? Além de Moisés? Além de Moisés. Pastor Sandro Passo nos acompanhando. Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, pastor. Irmão Gideão Moraes. Apóstolo Paulo era capacitado segundo Atos 23. Foi criado aos pés de Gamaliel. No capítulo 9 de Atos, ele recebeu uma revelação do Senhor e em seguida recebeu uma capacitação espiritual. Ô, Glória, quer Glória falar a sobre Deus. isso, Wesley? Ou Ana? Pode falar, então. O apóstolo Paulo era perseguidor de Jesus. E Deus usou isso. De perseguidor, ele foi seguidor, virou seguidor de Jesus. No caso, ele sabia as regras, as coisas, as palavras que ele iria usar contra os cristãos, mas aí Deus virou isso. Aí ele começou a usar para os Glória a cristãos. Pois é. Agora vocês falaram isso?
Ele aprendeu os pés de Gamaliel, então quer dizer que ele era um estudado, certo? Sim. Isso quer dizer que ele sabia? Ler e escrever. Isso mesmo. Quem mais? Ele era que nem tu, Wesley. Fala Eu? mais de uma língua. Tá? Por isso que Paulo é o missionário dos Gentios. gentios. Como é que ele ia falar a palavra de Deus para os gregos? Hã? Né? Como é que foi a reforma protestante? Agora nós estamos falando de história, do Lutero. Todo mundo queria a Bíblia só em latim. Pessoas pobres não sabiam latim. Então Lutero teve que traduzir a Bíblia Sagrada. Por isso que hoje nós temos a Bíblia Sagrada para nós ler, né? E Paulo, então, era tipo esse, né? Aí ele podia, né? E também não tinha aquele preconceito contra os gentios. Pedro é um exemplo também. O que o Pedro era antes de Jesus chamar ele? O que ele era? Pescador. Lembra? Ele era humilde. Mas a capacitação dele era pescador. E o que Jesus disse para ele? Venham a mim, porque eu vos farei pescadores de homens. Deus usou a capacitação que ele tinha e transformou para a obra de Deus. E numa pregação, quantas almas Pedro ganhou? 3.000 almas. A gente prega hoje uma pregação, quanta alma a gente ganha? Mãe, olha lá. É, irmãos. Às vezes nem ganha. É engraçado e triste isso. Estão rindo? Mas é triste isso, irmãos. Olha só, um sermão e ganhou 3.000 almas com a capacitação do Espírito Santo, Aleluia. né? Que o Espírito Santo Espírito usou Santo. a capacitação dele Isso. para usar nos homens. Isso aí. Não, eu quero mais exemplos. Ouvintes, por favor, nos dê mais exemplos de personagens bíblicos que tinham capacitação e Deus deu capacidade para eles espiritual para fazer algo a mais. A irmã Isabel, olha só, juventude. Jesus era filho de um carpinteiro. Ô, Melhor glória! personagem capacitado, pois fazia a obra o tempo todo. Boa! Ele era carpinteiro. Agora essa é boa. Deus estava preparando Jesus para o madeiro, né? Aleluia. Misericórdia, mas Deus sempre faz essas coisas com a gente. José era capacitado? José? José. José? Ótimo! José no Me Egito. conta a história do que ele usou de capacitação. É uma pergunta. É uma pergunta boa. Esse aí tá numa lista também. Tu leu, né? Tu leu na listinha, né? Tu deu uma olhadinha, né? Me conta de José. José, ele era... Deus usava os sonhos dele para mostrar as coisas, mostrar que um dia ele ia reinar, um dia ele ia ser maior, mesmo ele não querendo, mesmo ele só vendo isso como graça de Deus mesmo. Isso mesmo. Que mais? Aí quando José foi para o Egito, foi vendido, ele teve sabedoria, uma capacitação dele, que Deus... Tudo que ele fez na casa de Potifar Deus prosperava, né? Deus prosperava. Isso. Deus acrescentava a mais. Que pra ter noção quando Deus acrescentava a mais, como é que é o nome daquele cargo que não existia no Egito? Governador. Ele foi o primeiro governador e o único praticamente do Egito. E a capacitação dele foi porque ele pôde reger a casa de Potifar, né? E aí governou todo o Egito. Uma capacitação dele, né? A administração seria isso, né? Por 14 anos. 14 longos anos. 14 anos que tanto foi próspero como foi devastador também. Que no mesmo momento, sendo devastador, ele soube usar de sabedoria, de capacitação que Deus deu para ele. E também que ele soube. A irmã Carla Janaína, Deus abençoe, irmã. Liliane Giru, Deus abençoe. Edilamar, Deus abençoe. A irmã Sionara deu uma palavra pra gente. 1 Samuel 16:3. Olha aí. E convidarás Jessé ao sacrifício e ungir-me-ás a quem eu te disser.
E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem tu disser. Amém. Davi, né? A gente tava Davi. falando antes. Eu falei que alguém ia falar sobre Davi, né? Eu disse, né? Quer falar, Wesley? Sobre Davi? É. Capacitação antes dele, Capacitação. antes de ser ungido por Samuel. Antes de ser ungido? A gente tinha falado no começo. Matou o leão, matou o urso, apacentava a ovelha. Apresentar a ovelha, que no caso isso daí deu sabedoria, deu calma, deu paciência pra ele depois ser o rei. Isso aí. Né? E matar o gigante Golias, né? A capacitação dele que ele podia matar os bichos grandes. Sim. Então chegou lá e disse, ó, eu vou em nome do Senhor. A capacidade eu tenho. Já matei Agora, dois, o né? Espírito Santo. É, tipo, já matei 2, o que é mais um? É, o que é mais? Vai morrer também. Isso aí, foi isso mesmo que ele falou Vai pro brejo também. pro Saul, isso aí. Outra pessoa falou alguma coisa aí? Glória a Deus, muito Deu pra bem. gente, Maquele, Juízes 4 e 5. Quem é esse? Olha aqui. Débora? Ó, botaram uma mulher aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Débora. Glória a Deus. Débora. Essa aí Mulher foi linda. juíza e profetiza. Mulher juíza profetiza. É. Ih, essa Porque ela eu tinha não capacidade, né? Pra fazer julgamentos. Rainha Esther. Rainha Esther. Boa. Era linda e formosa. Deus usou essa capacidade. Irmãos, a beleza é uma capacidade também. Ô, glória a Deus. Porque foi por causa disso que Deus usou ela, né? Tá nos faltando capacidade. Tá, tá nos faltando capacidade. Boa. Vamos ouvir mais. A irmã Giovana vai louvar o Senhor. Logo após nós voltamos. Amém? Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Glória a Deus, aleluia. Não sei mais viver.
e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus
frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Deus na frente. Filho amado, pra perdoar, pra me salvar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele
frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano. Glória a Deus. Amém, irmãos que estão aí, né? Glória a Deus. Estamos falando, Deus chama os capacitados, né? Êxodo 31, versículo 1, né? Como já falamos, né? Temos que repetir de novo. Aleluia. Né? Sobre Bezalel, né? Que foi capacitado já pelo Espírito Santo para fazer, né, habilidades fundamentais para a construção do tabernáculo. E como nós falamos, ele era um escravo, então ele já sabia manusear as pedras, né, o ouro, a prata, né? E Deus deu a capacitação espiritual para ele fazer coisas a mais, né? Falamos também já de Moisés, que Deus, com a sua infinita misericórdia e sabedoria, tirou ele lá do meio dos escravos, botou ele no Egito, porque era um meio de ele aprender, né, coisas para poder guiar o povo de Israel futuramente, né? Aleluia. E aí nós pedimos para os irmãos aqui, para os irmãos virem e nos falarem de personagens bíblicos, né, que também tinham capacitação humana, e Deus usou essa capacitação humana para fazer a obra de Deus, né? E Aleluia. falamos também, né, irmãos, que nós ouvimos muito na nossa igreja, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? E eu vou frisar novamente que isso não está na Bíblia, tá? Que é uma frase de Albert Einstein, tá, irmãos? E estamos usando isso nas nossas igrejas, então... Por isso que estamos aqui hoje com esse tema, provando na Bíblia Sagrada que Deus escolhe pessoas sim capacitadas. Aleluia. Porque Deus não usa incapacitados, tá? Até porque Moisés lá em Êxodo 4, depois que Deus mostrou todos os sinais para ele, da vara, da mão que ficou leprosa e depois saiu, né? Que depois disso Moisés falou ali no versículo 13 que Senhor, envia outra pessoa, e Deus ficou irado. Aleluia. Deus ficou irado, né? Falamos dos talentos, que Deus deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, né? Conforme a capacitação de cada um deles, e que Deus não gosta de pessoas que têm um talento e não ficam querendo multiplicar aquele talento que ele tem. Amém. Né? Deus não gosta de pessoas que não querem crescer na vida nem no ministério, se tiver, é claro, né, meios para fazer isso, né? Se não tiver meios, Deus dá um jeito de tu ter meios para isso, né? Deus nunca deixa ninguém, né, nem o justo mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Isso mesmo, né? Então, irmãos, Deus não gosta de mimimi, irmãos. Deus não gosta de lixo, como eu já falei antes. Deus pega o lixo, transforma em algo novo e bom para ser usado. Aleluia. Ele não pega o lixo e usa. Deus pega o lixo, transforma em algo novo e depois usa. A terra era sem forma e vazia. E Deus fez o quê? Fez a terra, formou as coisas para depois botar o homem para trabalhar nela, né? Agora eu vou parar de falar e deixar o irmão Cristiano nos dizer a visão dele sobre Deus chama os capacitados. Algum personagem bíblico? Glória a Deus. Primeiramente, a paz do Senhor a todos os ouvintes.
né? Queremos saudar os irmãos, né? Com a paz de Jesus. Lembrando, irmãos, né? Essa live, né? Essa conversa, né, é para aprendermos da palavra de Deus, né, porque muitas das vezes a gente fala mais da nossa pessoa, né, da nossa história, dos nossos argumentos e acaba esquecendo da palavra de Deus, assim como foi, né, usada essa palavra deste homem, né, e a gente usa até nos dias de hoje, né, nós temos que frisar isso porque nós temos que dar prioridade na palavra de Deus, né? Então, a base que nós temos para subir para o céu, para, né, se encontrar com Jesus é a palavra de Deus, né? Se não aprendermos ela, né, como, né, pregaríamos a palavra, né? Assim como já foi dito, vários personagens, né? E estes vários personagens, eles, né, no período da vida deles, eles aprenderam para depois ensinar, né? E é tremendo na vida de Moisés, na vida de Davi, né? Na vida de cada um desses que foi citado, uma história linda, bonita, né? E que já tinham, né, dentro de si essa preparação, né, essa capacitação né, que nem Moisés, ele foi instruído no Egito, né, era douto em conhecimentos, conhecia de lei, conhecia, né, de guerra, estratégias de guerra, né, e inúmeras coisas. E Deus usou aquilo que ele tinha, né, para poder abençoar o povo dele, para poder libertar o povo dele do Egito. Então, eu acho tremendo, né, que já foi citado a passagem de Paulo, né? Paulo, o nosso apóstolo Paulo, né, o pastor, vamos dizer, o missionário dos gentios, né, esse homem tremendo que nos deixa, né, um grande exemplo, né, para a gente seguir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, né, muitos dizem, né, a gente estava conversando que falam que ele caiu do cavalo, que isso e aquilo, né, e na palavra de Deus não fala que ele caiu de um cavalo ou caiu de alguma coisa, simplesmente diz que ele caiu, né, que ele caiu em terra e ali Jesus se apresentou para ele. Então ele já tinha, né, uma capacidade, né, uma capacitação, né, dentro de si para falar de lei, para argumentar com chefes, para argumentar, né, com pessoas, né, fortes, tipo reis, né, príncipes, e aí vai. Defendeu sozinho. E ele tinha argumento para falar. No entanto, né, a palavra nos diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel não era qualquer pessoa, né? Era um homem instruído em leis, era um homem, né, usado em filosofias, em coisas que para a gente hoje conversando, né, a gente ficaria perdido na conversa desse homem. Então Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel num conhecimento sobrenatural, né, fisicamente. E Deus pegou esse algo de dentro dele que já estava dentro de Paulo e usou para o sobrenatural, que daí começa a acontecer milagres, né? E aí ele fazia demonstração de poder, o poder de Deus. Ele sabia a lei, ele tinha essa capacitação e Deus capacitou ele para fazer coisas para nós hoje seria impossível. Né, se formos ler na palavra de Deus, né, para nós seria impossível. Então, eu adoro a história de Paulo. Né, eu deixo para os irmãos aí, leiam as cartas de Paulo, né, estudem as cartas de Paulo, que vocês também vão gostar deste homem. Amém. Irmã Giovana, quem está participando aí? Se alguém já deu algum nome de um... A irmã Sueli Borges disse: Eliseu era agricultor e foi chamado para ser sucessor de Elias e não lembra onde está escrito. E o pastor Sandro Passos também. Onde tem na Bíblia que Jesus não chama incapacitados?
Está na Bíblia. Em todos os personagens que falamos, todos eles tinham uma capacidade de fazer algo e Deus usou esse algo que eles sabiam fazer para fazer a obra dele, né? Eliseu tinha capacidade porque aprendeu junto com Elias, né? Aprendeu o que tinha que fazer e ele tinha que pegar, ele queria a capacitação do Espírito Santo então, para fazer o dobro de milagres. Tanto é que quando ele morreu, os ossos dele restaram um homem, né? Também o outro jovem ali ia falar sobre Daniel, tinha capacitação também, porque o rei escolheu só os jovens bonitos, formosos e inteligentes para fazer. E ele se tornou lá um dos governadores lá da Babilônia, certo? Né? Falamos de Pedro, né? Que os irmãos, mas Pedro não tinha estudo, mas ele era pescador. E o que Deus, Jesus disse para ele? Vai ser pescador de homens, né? Todos os homens da Bíblia Sagrada que Deus usou para alguma coisa tinha capacitação. Todos nós, né, nascemos com capacitação humanas que Deus usa essas capacitações, tá, para fazer algo a Deus e Deus dá a capacitação espiritual para fazer algo a mais. Né? Já dei o exemplo de cantar, né? O mundo lá tem voz bonita, canta, as pessoas se emocionam, mas quando um cristão, mesmo com a voz desafinada, vai cantar, vai louvar ao Senhor, a capacitação espiritual é diferente, porque almas vão ser libertas, né? Vidas vão ser restauradas, milagres vão acontecer, cadeias do diabo vão cair. Aleluia. Entenderam? Essa é a capacitação espiritual, né? Deus capacita quem Ele chama, né? Deus capacita, mas nós já temos capacidade, porque a palavra de Deus diz: todo ser que respira, não importa se canta afinado, não importa se canta desafinado, louve ao Senhor. Aleluia. Né? Nós falamos para as pessoas aí, jovens, vocês que aí que não são cristãos, que pensam, eu não posso ser crente, ou se é recém-convertido, tá na igreja e diz, não pode me chamar para orar porque eu não sei orar, não pode me chamar para cantar porque eu não sei cantar. Abra a tua boca que Deus vai te encher. Aleluia. Tu já tem a capacidade de louvar ao Senhor, porque tu foi criado como adorador. Aleluia. Né? É que nem Jeremias falou, né? Ele falou para Deus, mas eu não sei falar, Senhor. Né? E daí Deus diz para ele, apenas abra a tua boca que eu vou te encher e eu vou te usar, né? E vou pôr as palavras certas na tua boca. Então, muitas das vezes a gente usa esse termo, né, de eu não sou capaz, eu não isso, eu não aquilo. Isso aí é um pretexto para te não fazer a obra de Deus. Aí é diferente. Tu já tem capacidade, tu já é capaz. Só que daí tu cria, né, um obstáculo na tua frente e diz que tu não é capaz. Né? E isso é uma distração, isso é algo, né, que as pessoas, todos nós, coloca para não fazer a vontade de Deus. É melhor fazer que nem Moisés, né, dizer, Senhor, escolha outro para falar, escolha outro para liderar, do que tu fazer a vontade de Deus. E Deus irou-se com Moisés por causa disso, de ele dizer que não tinha capacidade. E daí tu imagina, Moisés, né? Tu olhar pela história de Moisés, tu não vai dizer que Moisés falou isso para Deus que não queria fazer, né? Da mesma forma, jovens, da mesma forma, ouvintes, nós temos que ter no coração isso, né? E temos no coração já, né, essa vocação para fazer, né? Através dessa vontade que está dentro de nós, que nem estava na vida de Daniel, né, que ele escolheu a não comer os manjares do rei, né, foi que Deus, agora vocês, né, nessa atitude que vocês tomaram, agora eu vou te usar, Daniel, e tu vai ser o maior dentro do Egito, né? Até o ponto dos 4, né, ficarem próximos do rei. Foram os escolhidos pelo rei, né, para fazer a vontade dele. E o incrível é que daí a gente cria sempre esse pretexto de não ser capaz, de eu não consigo, de porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso é coisa que a gente cria, né, irmã Kelly? Então temos que romper isso, temos que abrir mão disso, porque isso está cada vez mais cegando as pessoas na
igreja. Estão dizendo, né, da mesma forma que Moisés falou, eu não vou fazer. Manda outro em meu lugar. É mais fácil tu fazer isso. É mais fácil a gente tirar o nosso, né, e botar outro. É mais fácil. A capacidade Deus já te deu. Está dentro de ti. Você já nasceu com ele. Ah, mas me prova como que eu nasci com ele. Desde quando Deus soprou nas narinas de Adão. Antes que se formassem, eu sou na tua vida. Aleluia. E Deus já traçou um plano para nossa vida antes da gente nascer. Glória a Deus. Não é louco isso? Então, isso é a gente que cria pretexto para dizer que não é capaz, né? A capacidade já está aqui, é tu. Tu é a capacidade, né? Vamos supor, se tu vai construir uma casa, né? Tu vai lá, tu não tem conhecimento nenhum, né? Ou melhor, tu tem o conhecimento e não quer fazer, né? Tu tem o conhecimento e quer pagar outro para fazer, mas tu sabe fazer. E aí se acovarda e manda outro, assim como Moisés fez. Mandou outro, né? Aí tu manda outro construir a tua casa em vez de tu pegar e botar a mão no arado. Amém. Quer falar alguma coisa, irmã Giovana? A irmã Marisa de Barros, ela falou sobre Jeremias, que nem o irmão estava falando de Jeremias. Jeremias 1:6. Aleluia. 6:7. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Aleluia. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Aleluia. Glória a Deus. Tu vê? Tu vê, então, então são coisas que a gente cria, né? São coisas... Tu imagina, né? Usando o termo de uma criança, né? Tu olha para uma criança quando ela tem ali o seu 1 aninho, né? 2 aninhos, que tá... Eu acho que é essa fase que começam a falar, né? Aí falando para Deus, mas Deus, eu não consigo falar com esse povo, né? Como é que eu vou levar a tua palavra? Eu não sei falar. Calma aí, Jeremias. Eu, o que instrui, eu, o Criador, eu que te fiz, eu te vi nascer, eu acompanhei você, eu fiz a criação do mundo, eu vou usar você. E falando em criança, boa em criança. Crianças da Bíblia que Deus usou, são incapazes? Josias, com quantos anos começou a reinar sobre Israel? 8 anos. Ele era incapaz? Aí. Ele não era incapaz. Ele teve pais e pessoas atrás dele, reis, e ele ficava lá olhando, observando. E a idade de uma criança absorver tudo é 4 anos, eles são muito espertos, né? Isso. Aquela jovem, né, que falou sobre Naamã, lembra? Nossa. Que avisou, olha, tem um profeta lá no meu povo. Vai lá. Ela não tinha capacidade, ela tinha boca para falar. Isso. Né? A gente fala, irmãos, hoje eu não sou pregadora. Então, peço, irmã, tu sabe a Bíblia? Tu tem boca? Abre a boca e Deus vai te encher. Amém. Né? Deus chama os capacitados, porque somos capacitados. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Jesus Cristo. A irmã Renata também botou, todos nós temos um dom circular para usar na nossa vida espiritual. Glória a Deus. Amém. É verdade. Isso é verdade. Todo mundo tem um dom. Isso. E esse dom é a capacitação humana. E aí a capacitação espiritual, porque Deus vai usar isso para fazer mudança de vida. Isso. Né? E mostrar, né? E mostrar para as pessoas que Deus é na vida delas. E que Deus existe. Porque se não acontecer isso, como que Deus vai manifestar a sua glória? É verdade. Né? Se a gente, né, sempre começar a falar, mas eu não sou capaz, como é que Deus vai manifestar a glória dele na tua vida para mostrar para outras pessoas que ele existe? Né? É um ponto muito forte isso, né? E que sempre, né, voltamos a falar, sempre foi falado, né? Tem coisas que a gente usa muitas das vezes, né, alegorias nossas, né, e não é falado nas pregações, no culto, né, nas conversas da Bíblia, quando a gente se reúne, são coisas que são criadas dentro de nós, da nossa cabeça, a gente pronuncia e aí é tipo uma regra, todo mundo tem que usar aquilo ali, todo mundo vai atrás daquilo ali, mas a palavra, que é a palavra que a gente tem que ser baseado, né, e que temos que ser alicerçado, essa não é pregada. Essa não é anunciada. Aí tu vê, assim como foi dito, Pedro, né?
Pedro, Tiago, João, todos eles ali, os discípulos, quando Deus chamou, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo alguma coisa. Eles não estavam dormindo, eles não estavam sendo inúteis na terra. Estavam chorando que eram incapazes. Isso, eles estavam trabalhando. Eles tinham uma capacidade. No entanto, quando Jesus diz, Pedro, venha, eu vou te fazer pescadores de homens ou pescadores de alma, ele estava pescando, ele sabia pescar, ele sabia onde jogar a rede, ele conhecia o mar, ele sabia o ponto certo, tá? E aí tu imagina, Jesus olhando aquela situação, não, eu vou usar Pedro porque ele sabe aonde jogar a rede. E aí ele jogava e ganhou quantas? 1.000 almas? 1.000 almas. E depois mais 5. Se tu for ler ali, ele em 2 pregações, na primeira ele ganha 3.000 e na segunda ele ganha 5.000 almas. Ele não tem capacidade, ele não era capaz, né? Tu imagina? Para e pensa. Não fala mais que você não é capaz. Você é capaz sim. E para de falar que Deus chama incapacitados, porque Deus não chama incapacitados, Deus chama os capacitados, sim. Glória a Deus. Pastor Sandro Passos botou: não chamaram incapaz, não seria acepção de pessoas, Deus não faz acepção. Não faz acepção, por isso falamos de pessoas com estudo e sem estudo. Pedro era sem estudo e Deus usou ele. A prova dos talentos que a irmã Isabel falou, né? Deus, o chefe deles deu para cada um os talentos de acordo com a sua capacitação humana, né? Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. E cada um deles, tá? Trabalhou para aumentar. Aquele que tinha 1, que ficou chorando, eu sou incapaz. Não aumentou. Não aumentou. Né? E o que Deus falou lá no final? Ó, aparta de mim e vou dar para o que tem 5 talentos. Né? Já falamos sobre isso também. Né? E outra, Abraão, sou incapaz, já tenho 90 anos para ter filho, já tenho 100 anos para ter filho, Senhor. Ele era incapaz? Isso daí, nós usando o termo de acepção de pessoas, né? Vamos usar que tem pessoas que querem as coisas de Deus. É diferente, né, das pessoas que não querem as coisas de Deus. Né? No entanto, né, se a gente for ler pela palavra de Deus, Deus chamou todos, mas nem todos vão entrar no reino. Nem todos vão herdar o reino dos céus. Né? Seria injusto, né? Deus, o homem ali se esforçando, né? Usando aquela capacidade dele, né? E chegar no tempo lá e Deus deixar de fora e botar aquele que estava lá deitado, que não fazia nada, que dizia que era incapaz, né? No céu. Seria fácil, né? E aí a acepção de pessoas, né, nesse ponto eu creio que não é colocada, por causa que a gente tem a capacidade, mas eu volto a falar, a gente se acovarda e manda outro. Isso. E a tua oportunidade que tu tem, tu acaba abrindo mão para as outras pessoas alcançar. Né? Pode falar, irmã. Que nem aquele coxo que Isso. Botava sempre os outros na frente. Isso, ele não conseguia. Quando ele ia... Ele podia se arrastar, né? Isso, quando ele ia se atirar, entrava outro. Quando ele, né? E aí o próprio Senhor Jesus chegou, né? E conversou com ele, né? Levanta, né? Toma a tua cama e anda. Então, a gente, é a tua atitude, irmão. É a tua atitude, né? A tua capacidade. Você é capaz. Deus chamou os capacitados. Você é capaz de romper tudo que te aprisiona. No entanto, o Espírito de Deus, ele fala contigo. O Espírito de Deus, ele te convence do pecado. Né? Agora, se você aceitar, você vai ser salvo. Agora, se você não aceitar, sinto muito. Né? Vamos orar, é um tema muito bom, né, irmãos? Aleluia. Né? Também outro ponto rapidinho aqui, a gente falou sobre Bezalel, ele era um escravo e Deus capacitou ele, ainda mais por uma coisa que ele já era capacitada, e Moisés, estudioso, também Deus capacitou ele. Isso. Né? Então, não tem acepção de pessoa se é pobre ou se é rico, se é estudado ou se não é. Né? E se não é estudado e tem meios de estudar, estude. Deus quer que tu prospere sempre. Amém? Para fazer a obra Para fazer a obra de Deus. Vamos orar, irmão Christian? Passa aqui rapidinho, bora. Amém? Rapidinho que o nosso tempo tá se acabando. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar então? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos aí orar que Deus vai prover tudo que vocês orarem aí, Ele vai ter fé. Tem que ter Amém. fé. Senhor Deus, eterno Pai, te poderoso agradecemos, Deus, ó Deus, estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. por estar na Senhor tua Deus, presença, Senhor. para falar contigo, Pai, para te agradecemos, agradecer, ó Senhor Deus, Deus, por esta live, esta Senhor live. Deus, este culto, Senhor Esperamos, Deus. Senhor, que a tua palavra Eu peço, Senhor alcance, Deus, Senhor, Te a dê cada um graças, dos Senhor, para todas as ouvintes, pessoas que assistiram cada um, aí, Senhor, Senhor que Deus, está para aí todos que acompanhando. prestaram atenção. O objetivo, que não Senhor, é prestaram falar da atenção, tua peço que- palavra e mostrar para as a pessoas tua que não palavra. prestaram atenção que dê Alcance, entendimento, Senhor Senhor, Deus, para elas o conseguirem entender coração na de cada próxima, um, Senhor Senhor, Deus. e que esta Eu semente, peço Senhor, que dê venha graça e germinar dentro abençoe a dos vida seus de cada corações. pessoa, Senhor Deus, que assistiu aí, Abençoa, Senhor Deus, Senhor, a live, a cada Pai. casa, a cada Em nome lar, de Jesus, Senhor, abençoa que cada abriu família, as Senhor portas Deus, para nós dessas entrarmos pessoas, Pai. e falarmos da tua palavra. Dê Deus graça para elas, Pai, em nome Ajude, de Jesus, Senhor, a cada um. Pai. Eu Porque também o lhe Senhor, Pai agradeço querido, também, Senhor Deus, chamou, por essa sim, live abençoada, esses Senhor Deus. capazes de fazer a tua Por ter obra. nos abençoado aí com E cada louvores, vez, Senhor, Deus. capacite Por cada que vez não mais, nos use atrapalhássemos, cada vez Senhor mais, Deus, por ter nos fortalece ajudado, Senhor eles Deus. cada vez Obrigado pela mais oportunidade para de estarmos fazer a aqui, tua por estarmos obra. vivos aqui, Ó Senhor Deus Deus, podendo te querido, adorar, Pai. em nome de É Jesus isso que nós eu te te peço, agradecemos, Senhor Senhor, Deus. pela tua graça. Eu te em nome de agradeço, em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus os abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus na frente. que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desaparecem.